Aqui é Hermelino Espíndola, do canal Falando de Loja. Tudo bem? Esse é um espaço que a gente compartilha aqui no canal Meu Crediário para falar do assunto que a gente mais gosta. Falar de loja, falar de vendas, falar de resultados. E hoje eu quero trazer uma provocação aqui bastante grande. Como vender a prazo e, ao mesmo tempo, ter liquidez, ter caixa? Esse é um dos grandes desafios que o lojista que trabalha com parcelamento de vendas, ou crediário, ou mesmo o parcelamento no cartão de crédito, sempre questiona: Hermelino, como é que eu vou fazer? Eu vendo a prazo e vou receber isso parceladamente, mas preciso repor a mercadoria, tenho que pagar as despesas aqui da loja, aluguel, mensalidade do contador, mensalidade de sistema, impostos, salários, enfim, né, as minhas despesas operacionais, além da própria reposição da mercadoria. Como é que a gente faz? Qual é o caminho das pedras para a gente equacionar esse problema? Baseado nesse questionamento, que é absolutamente justo e faz sentido, é uma preocupação, no mínimo, de quem tem responsabilidade, na verdade, mas eu sempre devolvo a pergunta para o lojista perguntando qual é a alternativa. Então, ok, uma alternativa eu vou criar um plano de pagamento aqui, algumas condições diferenciadas para o meu cliente ter condições de comprar mais, comprar itens mais caros, facilitar o acesso às compras e dar uma ferramenta bastante eficaz, bastante poderosa na mão do meu time de vendas. E a gente sabe que o parcelamento faz o ticket multiplicar. A diferença entre o que o cliente gasta na venda à vista e o que ele gasta na venda a prazo, a diferença é absurda. Chega a dar de 6 a 8 vezes a mais, dependendo do perfil da loja e da amplitude do prazo de pagamento. Com absoluta certeza, o ticket, assim, os valores de venda sobem de maneira incrível. Ok, então, voltando ao ponto, eu pergunto para o lojista: tá bom, uma alternativa é essa, vender a prazo, eu vou possibilitar com que esse meu cliente gaste muito mais na minha loja, ou seja, ele vai ficar muito feliz porque ele compra mais, ele compra as coisas que ele gosta, ele compra os itens mais caros, porque ele consegue parcelar, dividir a compra aí, e isso permite acesso a isso tudo, além de ser uma ferramenta poderosa na mão do vendedor, da vendedora aqui na minha loja. Beleza, então qual é a alternativa? Perguntando para o lojista. Ok, a primeira alternativa é essa: você vende a prazo e vai receber a prazo, vai receber parcelado e tem os compromissos imediatos para honrar. Isso implica capital de giro, na verdade. Ou você tem capital de giro para financiar essa operação, para cobrir esse espaço entre, né, o que a gente chama de ciclo financeiro. Você tem 3 ciclos na empresa, quando se refere a prazos de compra e venda, não é? Quando você, entre o prazo de pagamento da mercadoria, por exemplo, e o prazo de recebimento, o prazo médio, evidentemente, isso aqui a gente chama de ciclo financeiro, não é? E o ciclo operacional é o completo, da data que eu compro até a finalização do processo, que é quando eu recebo lá no começo. E o ciclo econômico é data de compra e data de venda. Data de compra não significa que eu paguei e data de venda não significa que eu recebi. Então, perceba que são realmente 3 intervalos específicos, né? Ciclo operacional é o completo, do dia que eu comprei ao final do processo, que é quando eu recebi a quitação, não é? O ciclo econômico é a data que eu comprei e a data que eu vendi, ou seja, o tempo médio de estocagem, não é? Quanto tempo essa mercadoria ficou na loja. E o ciclo financeiro é o prazo médio de pagamento. Eu comprei com 30, 60, 90 para pagar, então meu prazo médio é 60 dias, por exemplo, não é? De pagamento do meu estoque, e estou vendendo em 30, 60, 90, 120, 150, etc, etc, etc. Qual é meu prazo médio de recebimento? E aí eu vou ter um descasamento de fluxo de caixa. Meu prazo médio de pagamento é menor do que o meu prazo médio de recebimento quando eu vendo a prazo. E aí você cria esse gap, esse diferencial que eu preciso de alguma maneira cobrir. Isso é que a gente chama de necessidade de capital de giro, não é? Você precisa ter um capital de giro para poder financiar essa operação. Aí, quando eu devolvo essa pergunta então para o lojista, ok, qual é a alternativa que você tem para você não vender a prazo e alavancar seu faturamento, fidelizar o seu cliente, dar instrumentos para facilitar fechamento de venda para a equipe? Bom, a alternativa é venda à vista. E aí, quando você parte para a venda à vista, a gente sabe que a venda à vista ela tem algumas características. Primeiro, o cliente que compra à vista, ele quer preço.
A primeira coisa que o cliente pede é, não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai me fazer de desconto? Né? O cliente compara preço porque está pagando à vista. Se o concorrente está um pouquinho mais barato, não, vou comprar lá porque eu estou pagando à vista, lá está mais barato. Porque o único atributo que está sendo comparado, que está sendo valorizado nesse momento é preço. Então, esse é um problema gigantesco. Preço. Segundo, ticket. Cliente que compra à vista compra pouco. O valor médio das compras pagas à vista são assim imensamente menores, né, mais baixos do que o valor médio das vendas que os clientes compram a prazo. Ou seja, o ticket médio da venda à vista é baixo. E por último, o cliente que compra à vista não é fiel. Né? Exatamente por isso, porque como valoriza preço, então onde está mais barato é onde ele vai comprar. Então veja bem o que você enfrenta quando você busca a outra opção. E aí você tem um custo, você tem um preço, porque é a pergunta que eu sempre faço para o lojista, vem cá, para você vender à vista você tem que dar desconto, você dá desconto para venda à vista? Aí o lojista, eu dou até, dependendo da compra, uma compra boa à vista, eu dou até 10% de desconto. Beleza. Se você vender em 30, 60, 90, 120, 150, em 5 vezes para o seu cliente parcelado, né? Ou no cartão, ou no crediário, enfim, vamos fazer a conta de custo financeiro. Quanto custa esse dinheiro? Vamos lá. Se eu vender em 5 parcelas para o meu cliente, qual é o prazo médio? O prazo médio, o que está no meio, né? 1, 2, 3, é 3 meses, né? Se eu vendo em 5 parcelas, o meu prazo médio é 3. Se eu tenho um custo financeiro de antecipação, por exemplo, eu vou antecipar esse recebível a uma taxa, vamos admitir aí, sei lá, 2% de antecipação, vamos fazer um cálculo médio. Quanto me custa eu vender em 5 vezes e ter esse dinheiro à vista no meu caixa? Bom, se a minha taxa de antecipação é 2%, por exemplo, né, eu aplico 2% vezes 3 sobre o prazo médio e tenho um custo total de antecipação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos lojistas faz a conta errada. Eu sempre pergunto, olha, se você tem uma taxa de antecipação de 2% ao mês, um custo financeiro de 2% ao mês para ter esse dinheiro à vista no seu caixa, você vendeu em 5 parcelas, quanto vai custar? A maioria me responde, 10%, 2 vezes 5, 10. Né? E não é assim. Se você parar para prestar atenção, a primeira parcela é 30 dias. Então, se você vende em 5 vezes, essa primeira parcela, você só está antecipando 30 dias. Então, você não vai pagar 10%, você vai pagar 2%. Se a taxa é 2 ao mês, essa aqui é um mês. Essa segunda são 2 meses. Então, você vai pagar quanto? Não é? 2 vezes a taxa ao mês. Então, se a taxa ao mês, se o custo ao mês é 2%, a segunda parcela me custa 4%. E assim sucessivamente. Percebe? Como é que, se eu fizer essa conta e calcular o valor médio, não é? A média ponderada, dando o peso na parcela, você vai. É a mesma coisa, você vai chegar à mesma conclusão do que você aplicar a taxa no prazo médio. Calcula o prazo médio. Bom, se são 5 parcelas, eu somo a primeira com a última, divido por 2, vai dar a média. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Meu prazo médio é 3 parcelas. Quanto que é a minha taxa, meu custo financeiro ao mês? É 2%. Então 2 vezes 3, 6. Então, se eu vender em 5 parcelas, né, em 5 vezes, por exemplo, um financiamento, um parcelamento de 5 vezes, e ter uma taxa de 2% de desconto, ter esse dinheiro à vista no meu caixa, quanto me custa? Me custa 6%. 2 vezes o prazo médio, que é 3, 2 vezes 3 vai dar 6. 6%. Aí eu pergunto para o lojista, quantos por cento você dá de desconto para vender à vista? Eu dou até 10, eu dou 5, eu dou 6, eu dou 7. Né? Tem gente que dá até mais do que isso. Aí eu falo, ok, para você derrubar seu ticket, quando você derruba o ticket, a despesa sobe. Por quê? Porque a despesa fixa é uma despesa de existir. Você vendendo muito, vendendo pouco, não vendendo nada, ela está ali. Então, quando você alavanca faturamento, ela cai percentualmente. O que ela significa, cai muito. Percebe o que eu estou dizendo? Então, em resumo, se você fizer, Milena, mas como é que eu vou fazer? Bom, existem várias maneiras. Eu posso tomar esse dinheiro, não é? Fazer uma linha de crédito e se eu pagar, não é? Eu compro e vendo dinheiro. Se eu estou vendendo isso no cartão de crédito e fizer uma antecipação de recebível, é a conta que eu vou fazer. Quanto me custa para eu antecipar esse recebível e quanto que eu daria de desconto? E aí você olha onde é que você ganha mais. É simples de fazer. Se você fizer essa conta e procurar entender, você vai entender que não faz sentido você dar o desconto para trazer para venda à vista para ter o dinheiro no caixa. Não é? É muito mais interessante você ter uma outra fonte de financiamento para que você consiga efetivamente ter dinheiro no teu caixa para poder
honrar os compromissos todos e tocar a operação, fica muito mais barato, fideliza o cliente, dá uma ferramenta poderosa na mão do vendedor e o seu ticket é muito maior, você gira muito mais a mercadoria. Faça essas contas que você vai se surpreender. Beleza? Então é isso. Não esquece de comentar aqui embaixo, verificar se você é inscrito aqui no canal Meu Crediário, deixar o seu like, não é? Faz o seu comentário, compartilha o vídeo com quem você acha que vai fazer sentido ouvir essa história que a gente está contando aqui. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.